Olá, internautas! Hoje o Saúde para Todos está com o Dr. Adalberto Radins, que ele é dentista aqui em Timbó. Ele atende aqui na cidade há mais de 28 anos e hoje nós vamos falar sobre o ronco, que é uma doença que está atingindo muitos brasileiros, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, eu queria saber um pouquinho quais são as causas, por que existe o ronco, né? Pois até há pouco tempo atrás ninguém imaginava que o ronco poderia ser uma doença, como ela é hoje considerada, uma chamada síndrome da apneia obstrutiva de sono, até pela grande quantidade ou pela grande porcentagem de pessoas que têm esse distúrbio no meio em que nós vivemos, no meio dos nossos pacientes. Talvez nunca ninguém deu muita bola para isso, porque a nossa medicina se comprometia ou se preocupava em estudar só as doenças que nós tínhamos enquanto acordados, e achando que durante a noite nada de ruim pudesse nos acontecer. Mas à medida que as coisas vão evoluindo, a ciência vai progredindo e vai descobrindo algumas nuances, a gente chega à conclusão, e por isso que hoje em dia está se estudando tanto a parte de ronco, chega-se à conclusão de que isso realmente é uma doença muito deletéria, é uma doença que gera consequências bastante severas para as pessoas, e ainda assim, muitas vezes hoje em dia, quando a gente diz, essa doença está relacionada ao ronco, é difícil as pessoas acreditarem. Então, mas isso está tomando vulto. Se nós observarmos a mídia, tanto escrita como falada, ou seja, revistas, jornais, televisão, muitas matérias estão aparecendo com relação à qualidade de sono. Isso é o que se procura hoje em dia, e já se sabe que muitas doenças são advindas da má qualidade de sono, e talvez a mais prejudicial, volto a dizer, é realmente a síndrome da apneia obstrutiva de sono, onde nós temos alterações do nosso organismo muito severas em função desse distúrbio que uma grande parte da população também tem. Tem uma diferença entre homens e as mulheres? Que a gente ouve falar muito que homens têm mais, né, ronco mais que as mulheres, muitas esposas às vezes reclamam. Certo. Existe realmente essa diferença? Existe uma estatística onde a gente sabe que mostra, por exemplo, o seguinte: se nós considerarmos tanto homem como mulher, até o período fértil da mulher, então vamos lá, em torno de 50, vamos considerar 50 anos, até essa faixa etária existia uma pesquisa onde dizia-se que tinha 10 homens roncadores para uma mulher. E a partir dessa idade, havia a porcentagem começa a ser de 1 para 1. Então, para cada homem que ronca, existe uma mulher que ronca, né? Só que a primeira porcentagem de 10 para 1, isso aí já está sendo questionado, já existem outras pesquisas em cima, onde essa proporção não é mais tanta, né? Já se fala em aproximadamente 8 homens para 5 mulheres, uma coisa desse tipo. Talvez o índice seja maior nos homens, justamente porque é conhecido de todo mundo que o homem costuma ser mais relaxado com a sua saúde, ele gosta de à noite comer mais, ele gosta de beber mais, e isso favorece essa síndrome de apneia obstrutiva de sono, favorece o ronco como um todo. Só que também existe um questionamento por parte dos naturopatas, um posicionamento que diz, por exemplo, o seguinte, que não se sabe ao certo por que mulheres roncam menos, mesmo nessa faixa etária até 50 anos, mas acredita-se que justamente por elas serem as únicas que podem perpetuar a nossa espécie, elas como que têm uma defesa do organismo para que essa doença ou não aconteça tanto ou não seja tão deletéria desse jeito como ela é para os homens. Mas hoje em dia a queixa no consultório já é bastante acentuada também por parte das mulheres,
né, mudando um pouquinho esse perfil inicial que se dizia que praticamente só homem roncava. Quem fuma e bebe mais, ou quem é fumante, tem mais chance de ser um roncador? Não necessariamente com relação ao fumo. O que a gente sabe é que o paciente que tem o problema de ronco, se ele à noite ingerir bebida alcoólica, esse álcool vai causar uma perda de tônus muscular ainda maior do que normalmente quando não se ingere álcool, e isso agrava o ronco. Por isso que é comum no consultório a gente escutar, ou eu pergunto às vezes para as esposas que, por exemplo, elas vêm se queixar como tendo muita dor de cabeça e coisa assim, que é um tratamento que a gente também faz no consultório, dentro da especialidade que eu tenho. E uma das perguntas que eu faço é se o marido é roncador. E algumas respostas são, olha, às vezes ele ronca um pouquinho, mas no dia que bebe, aí é insuportável. Então, a prova de que o álcool favorece e agrava essa situação bastante, né? Porque todo o nosso sistema respiratório é composto de músculos. O véu palatino, por exemplo, onde é que no final da garganta existe a úvula, comumente chamada de campainha, isso é um músculo. E ele está pendurado, feito uma cortina. Se ele, então, em função do álcool, perde a tonicidade, ele vai fechar ainda mais a passagem de ar. E por isso que o ronco se exacerba mais, fica a ponto de ser intolerante até, né? E hoje em dia, ou já de um tempo atrás, já se sabe que, por incrível que pareça, o ronco é um dos maiores causadores de separações. Só que dificilmente alguém vai chegar no juízo, nas vias de fato, e chegar e dizer, não, eu estou me separando porque o meu marido ronca. Só que existe uma série de prejuízos, além da má qualidade do sono que a esposa começa a sofrer em função do ronco do marido, existem outros prejuízos que começam a deteriorar o casamento. Então, muitas vezes as mulheres se queixam e estão exigindo que o marido vá se tratar. E claro, ainda é uma coisa relativamente nova o tratamento de ronco, então não são todas as pessoas que sabem, e ainda existem algumas então ainda que ficam não acreditando que existe solução para isso aí. Nós vamos agora para o rápido intervalo, voltamos daqui a pouco com mais Saúde para Todos.